Hello guys, meus amigos do nosso grupo Doutorado de Sanduíche na Austrália. Mais uma Histories ou Stories, para quem preferir, né? Eu prefiro falar Histories porque Histories vem de History. History é algo que é verdade. Stories é algo que você pode criar uma fantasia, uma ilusão. Então o que nós falamos nos nossos vídeos são histories, né? Que é o que acontece. Nós estamos aqui na Austrália há quase 2 meses, né? Os primeiros meses de adaptação, de estudo, conhecimento. Na próxima semana nós vamos iniciar um curso de análises em laboratórios, principalmente quando a gente fala em testes de ELISA, de PCR, né? Vamos visitar alguns órgãos do governo que controlam a questão de epidemiologia, né? Questões de epidemias, né? Vai ser bem interessante. Eu vou ver se eu consigo gravar, se eles autorizam, porque a exigência de segurança é muito grande, né? Para vocês terem ideia, para ir fazer a visita, você tem que ficar uma semana antes da visita. Você não pode ter tido contato com nenhum tipo de animal para entrar no que eles chamam aqui de agribio, né? Bom, a vida aqui na Austrália é muito difícil, né? Quem pensa em vir para a Austrália ilegal, vir como turista e ficar aqui, desiste, né? Eles não dão emprego para ninguém que está ilegal aqui. Não tem. Você tem que mostrar seu visto, você tem que mostrar que você está legal aqui. Diferente de alguns outros países que você consegue fazer isso, né? Então eles são super exigentes nessa questão do visto, né? Mas eles também têm grande disponibilidade de emprego, né? Tem emprego para tudo quanto é tipo de profissão. E para você buscar um emprego desse, você tem que buscar um visto de trabalho. Esse visto de trabalho você aplica ele, você tem que comprovar a experiência, você tem que ter uma nota boa no inglês, né? Um inglês avançado, né? Ou pelo menos o início do avançado, né? Você tem que saber a língua inglesa, né? E senão você não consegue emprego, né? A não ser que você queira trabalhar de entregador do Uber ou de qualquer outro aplicativo, né? Agora eu acho que o Uber está autorizando a carteira de motorista nossa, desde que ela seja traduzida para o inglês, né? E alguns outros aplicativos de entrega estão fazendo isso também. Bom, eu agora estou morando num estúdio, né, num apartamento. Os apartamentos aqui são muito pequenos. E outra coisa que o australiano é bem interessante, que eles não têm casas grandes. Você vai nos bairros, as casas são pequenas. Ou às vezes, quando as casas são grandes, elas só têm um banheiro para economizar água. Porque eles têm dificuldade com água aqui, então tudo é controlado. Então é bem interessante que você vai num bairro assim, de casas bem bonitinhas, mas muito simples as casas. O australiano ele não tem grande preocupação com a maior parte, né? Não tem grande preocupação com, né, com coisas, né, exuberantes, aquelas mansões, aquelas casas grandes, igual a gente tem o costume do Brasil de pensar em construir uma casa enorme, né? Não sabe para quê. Às vezes um casal que nem tem filhos quer construir uma casa gigantesca, né? E aqui eles não têm esse costume, né? Você encontra algumas casas grandes né, das pessoas que
tem um poder aquisitivo melhor, né? Aí você encontra, né, com carros bons, mas vamos falar aí de 70, 80% da população anda de transporte público, que é de primeiro mundo. Nem em Nova York eu encontrei um transporte público tão organizado quanto aqui. É muito organizado. Se você não quiser andar a pé, você não precisa andar a pé. E na maioria das vezes no centro da cidade você anda de graça nos, nos bondinhos, que é parecido aí com aqueles que construíram no Rio de Janeiro, né? Aqueles VLTs. Né? Aqui tem uns bondinhos que andam em várias regiões, ligam uma região a outra, liga as estações de metrô e liga aos pontos de ônibus. Então você sai de um bondinho, do tram, e vai para uma estação de ônibus, ou um ponto de ônibus, ou vai para um train, ou estação de trem, né, que é um trem mesmo. Às vezes trabalha como metrô debaixo da terra, mas a gente chama de train aqui, não metrô. E tem muita coisa interessante, entendeu? O australiano ele não tem costume de almoçar, né? Alguns restaurantes eles vendem refeições mais por causa dos estrangeiros, porque o australiano ele trabalha, ele come um salgado, uma fruta ou um sanduíche de pão com queijo e presunto na hora do almoço, ele já está tido como já almoçou, né? E o pesado vem na janta, eles comem muito à noite, né? Então, aqui é um país que você encontra poucas franquias que você encontra ao longo do mundo, né? Aqui você encontra Subway, McDonald's, encontra Domino's Pizza, TGI Fridays, você encontra Outback, né? Né? Mas é muito cara a comida. E os restaurantes brasileiros também muito caro. Você vai na churrascaria brasileira, é caríssimo. É 40, 50 dólares para um rodízio, né? Então se transforma isso em real, né? Porque a gente pensa no real, porque eu, por exemplo, eu ganho minha bolsa em real, né? Tem que transformar em dólar, então é um pouco sofrido. A gente não pode ir muito nesses lugares, não. Se não ir uma vez por mês. Eles têm costume de... Eles não se preocupam com frio, né? Eu tava saindo agora da universidade, tinha um cara de short e camiseta se preparando para correr, sendo que lá fora tá fazendo em torno de 9 graus no momento. E a previsão para hoje, de hoje para amanhã de madrugada, é em torno de 4 graus. Sem aquecedor, você morre de frio, né? Infelizmente, você encontra pessoas dormindo na rua, aqui existe, né? Como em qualquer lugar do mundo. Então é triste ver essas pessoas sentindo frio, né? É muito triste, né? Mas tem pessoas que vivem na rua, principalmente porque o aluguel aqui é muito caro. Né? Um estúdio igual esse que eu estou morando, que só cabe um casal no máximo. Tem uma cozinha bem pequenininha, né? E dá para vocês verem aí. Um banheirinho bem pequenininho, um box que não dá nem para se mexer. A gente paga $1.000 por mês, mas são prédios exclusivos para estudante. Você tem que ser estudante para você alugar um apartamento desse, para ter desconto. E o legal daqui é que tem lavanderia, tem salão de jogos, aí tem várias ações sociais, né? Eles
juntam para ir para o cinema, para ganhar desconto em entrada de cinema, para fazer viagem aqui perto de turismo, tudo com desconto de estudante, né? Junto uma excursão e vai. Aí quando tem jogos de futebol ou de cricket, que é o esporte daqui mais famoso, eles vão lá para baixo, aí a empresa que gerencia o, o prédio, ela banca a pizza, o refrigerante para a galera assistir o, o jogo, né? E, então tem várias ações dessa forma aqui no prédio, muito legal. Eles são muito ativos, fazem muitas coisas com os estudantes, porque o prédio todo, 90% é estudante, né? Eu estou numa região central, né? O bondinho passa aqui em frente ao meu apartamento, então não tem problema de locomoção. O laboratório que eu vou trabalhar, né? Só atravessar a rua aqui do meu prédio, então eu dei muita sorte, eu posso vir, almoçar em casa, voltar. E, e aqui você. Outra questão bem legal também desses trens, desses bondinhos, que é tudo por cartão magnético e você passa, né? E ninguém fica te vigiando. É claro que se vier uma fiscalização de alguém entrar no ônibus, no trem, uma fiscalização e pedir seu cartão e você não tiver passado o cartão, você leva uma multa, além de eles mandarem você sair do trem, né? Mas essa fiscalização, ela não é todo dia, não. É uma vez ou outra, assim, entendeu? Então, se a pessoa quiser, por exemplo, andar de trem, andar de bondinho de graça todo dia, ela consegue. É só até ela fugir da fiscalização, né? Então, eu acho que isso que tá faltando no VLT aí, no Rio, né? Que eles falam que tá dando prejuízo porque todo mundo entra e ninguém paga, né? Vai cair na mesma questão da fiscalização. Sem fiscalização nada funciona. Infelizmente, né, algumas pessoas não estão educadas para viver em sociedade de forma honesta, né? Mas isso não é, o brasileiro não é exceção, né? Aqui acontece também das pessoas entrarem e não pagarem, né? O prédio onde eu vou trabalhar, o laboratório, né? Eu fiquei uma semana fazendo treinamento de biossegurança para entrar no laboratório, então a exigência de biossegurança deles aqui é enorme, enorme. Se ocorrer, por exemplo, algum derramamento de algum líquido do meu material no chão, eu tenho que chamar o responsável pela questão de desinfecção, de cuidados com contaminação e tudo. Aí tem que ser avaliado, tem que fechar o laboratório, não deixar ninguém entrar, entendeu? Então isso é super exigido, né? Aqui a comida é relativamente cara, então você tem, para diminuir esse custo, você tem que viver de supermercado, e mesmo assim continua sendo cara, né? Para você viver bem aqui em Melbourne, tô falando em Melbourne, nas cidades de interior são mais baratas, né? Mas para você viver em Melbourne tranquilo, sem problema nenhum de financeiro, você tem que ter na sua conta em torno de $5.000 por mês, dólares australianos, né? Você vive bem. Fora isso, você vai passar dificuldade. Se você tiver carro, vai mais uma beirada, né? Então,
As escolas, elas são gratuitas, a faculdade ela é paga. Se você quiser fazer um curso de pós-graduação, qualquer um que seja, você tem que pagar, a não ser que esteja aberta alguma oferta de bolsa de fomento do governo de algum assunto que você tenha experiência e que o governo tem interesse de desenvolver aquele assunto, aquela pesquisa. Então, eles disponibilizam bolsas de pesquisa para você se manter, e mesmo assim não são grande coisa não, tá? Não é grande coisa não, pelo que a gente tem visto aqui. Aqui o sistema de pós-graduação é diferente do Brasil. No Brasil a gente estuda mais, por incrível que pareça, porque no Brasil você faz de 4 a 5 anos de doutorado, para depois fazer mais um ano de pós-doutorado para ter o título de PhD. Aqui não. Aqui você termina o mestrado, você pode entrar no curso de PhD, né, e trabalhar. Não tem que assistir aulas, não tem disciplinas, ao contrário do curso de doutorado do Brasil, que você tem que atender no mínimo 30 créditos, né? Vamos colocar em umas 10 disciplinas que você tem que assistir aulas, algumas exigidas depende de cada instituição, né? Mas aqui não tem isso. Você entra no pós-doutorado, que é o mesmo que o doutorado deles aqui, você sai como PhD, né? E você faz isso em 3 anos e meio. Então a única exigência que eles fazem é que você tenha que publicar 3 artigos em revistas científicas e, e apresentar os resultados da sua pesquisa, né? Então, essa é a exigência do PhD aqui. Não tem que fazer prova para nenhuma disciplina, não tem que assistir aula de nada. Eles disponibilizam algumas disciplinas, mas você não é obrigatório a fazer. As disciplinas, elas não têm prova para você passar, você não tem que passar na disciplina, né? Então, eles jogam a responsabilidade toda para você. A partir do momento que você não entrou no curso de PhD aqui, ele parte do pressuposto que você conhece o assunto, que você vai conseguir desenvolver ele, finalizar ele e se tornar um PhD, né? Ao contrário do Brasil também, né? Que alguns cursos de doutorado você tem que fazer prova para passar, para cursar o doutorado. Ao contrário do Brasil também, aqui é pago. No Brasil, né, a maior parte dos cursos de doutorado elas são gratuitas, né, e algumas oferecem bolsas, né. Bom, a nossa pesquisa aqui é com a bactéria Mycoplasma bovis, que é uma bactéria que todas as universidades já têm um laboratório destinado para desenvolver só esse tipo de pesquisa com essa bactéria, de tão importante que ela é. Hoje ela causa grandes danos nos animais, e por isso essa importância econômica e que eles querem desenvolver, né? Mas o carro-chefe de pesquisa aqui é sobre a Coxiella, que conhecida mais como Kill Fever, que ataca quase, que contamina, né, que causa danos em quase todas as espécies de animais. Então ela está nos animais selvagens, nos animais domésticos, tem cachorro, tem Kill Fever. Mas eles disponibilizam vacinas para você se vacinar contra essa febre, né? A febre Q, né? Que é o Kill Fever. Então você pode se vacinar contra ela. A maior dificuldade hoje aqui é ficar longe da família. Então, se você tiver a oportunidade de vir e trazer a família, traga a família, porque aqui o pessoal é muito fechado. Eles não são muitos de convidar você para, vamos tal, num lugar, vamos lá em casa comer uma pizza.
igual tem essas coisas no Brasil. Aqui não tem isso. É você e você, né? Mas aqui tem a comunidade brasileira. Sábado, inclusive, tem a festa junina daqui, né, onde o centro espírita que eu participo daqui, ele vai ter barraquinhas e a gente vai vender pastel frito, cachorro quente e docinho para ajudar o centro espírita a se manter. O centro espírita aqui, ele carece muito de doações, de ajuda, porque é muito pequeno e não tem muita contribuição, né? É, basicamente isso. A ideia realmente é passar para vocês algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre como vir para cá, como conhecer, como começar, né? Algumas coisas eu sei, outras coisas eu indico para vocês onde procurar, né? Aqui você encontra os agentes de imigração autorizados pelo governo. Esses agentes você paga uma taxa de consulta e eles te orientam de acordo com cada caso, né? Então é interessante que se você tem um inglês com uma nota boa das provas de inglês do IELTS ou do TOEFL ou alguma dessas provas e tem um currículo legal, é interessante que você busque um agente de imigração daqui da Austrália, que grande parte deles são brasileiros, que podem atender você, falam em português, porque às vezes a gente sabe o inglês, mas palavras mais técnicas, específicas, a gente fica meio perdido, né? Então é bom sempre ter um brasileiro, né? Então é isso. Alguma dúvida, escreva abaixo desse vídeo, né? Eu ainda não visitei as fazendas, não posso falar como que é o produtor, mas eu estou programando para visitar algumas fazendas de produção de cabra, de leite de cabra, e de fazendas leiteiras de vacas, né? Mas esse trabalho com as cabras é de um amigo nosso chinês que está aqui trabalhando com a Kill Fever, que vai ter que ir nas propriedades e ele me pediu ajuda para fazer entrevista e tal. E a gente vai visitar algumas propriedades aqui. Os caprinos e ovinos aqui são muito desenvolvidos, né? A atividade. Para vocês terem ideia, hoje eu estou comendo mais carne de carneiro aqui do que carne bovina ou de frango, ou suína. O suíno aqui também ele tem mais consumo até do que o bovino. E a Austrália é o maior exportador de carne caprina da Oceania e Ásia. Ele é um grande produtor, principalmente de carne mesmo, não de leite. A produção leiteira eles estão desenvolvendo ainda, mas tem grande potencial, um consumo muito grande. Algumas indústrias, né? Aqui a gente encontra várias pequenas indústrias como no Brasil, mas todas elas licenciadas, não tem como fazer. Aqui não existe aquela questão de eu vou fazer um queijinho e vou botar no supermercado, eu não tenho selo nem nada, mas no mercadinho, mas vai vender do mesmo jeito. Aqui não tem isso. Produziu alguma coisa, você tem que ter licença de autorização do governo, senão você não entra em nenhum tipo de mercado, nem aqueles de fundo de rua, de canto de rua. Então isso aí é muito organizado, essa fiscalização, porque eles têm uma preocupação enorme com a saúde pública. Você não encontra cachorros na rua, abandonados, não encontra, aqui não tem, né? Eles têm uma coisa com os cachorros, né? Você encontra sites aqui que para a pessoa contratar a outra para passear com o cachorro dela, tomar conta para viajar. É bem legal. Tem isso. E Melbourne é uma cidade grande, tipo Rio de Janeiro, e
mas muito bem organizada, com muitos parques. Você pode escolher todo canto de bairro tem um parque para você passear, para você deitar na grama e fazer um piquenique. Não tem essa história aqui de ter aqueles bichos que são os mais venenosos. Isso você não encontra aqui na cidade. Você só encontra quando você vai para regiões mais afastadas do centro urbano, né? É um cuidado que você tem que ter aqui, porque eles seguem rigorosamente as leis. Então você vai fazer algum contrato de serviço de energia, de água, de luz, de celular, eles seguem à risca, entendeu? Então você tem que seguir, senão eles te cortam no mesmo dia, e eles não aceitam isso. Então tem que ser bem seguro assim, né? Da mesma forma, essa questão do passe para o ônibus, que é um cartãozinho magnético, ou você até usa ele no celular, você pode ter ele no celular, você passa ele num equipamento magnético dentro do ônibus ou do bondinho ou na estação de trem, e ele lê o crédito que você tem para você entrar, né? São coisas que eu passei aí bem interessantes. E aqui tá fazendo muito frio, apesar de ser uma área de praia, eu ainda vi pouca praia ainda, porque o inverno aqui vai até 1º de agosto, né? Então é frio de normal aí em torno de 14 a 4 graus todo dia, né? Muito frio. Mas você acaba acostumando. Eu, por exemplo, eu não sinto frio igual eu sentia antes. Eu saio com 2 blusinhas e uma jaqueta e tá tranquilo. Mas tem dia que bate um vento frio que realmente você sente um frio maior, né? Todos os apartamentos e casas têm aquecedores elétricos, então só você ligar o aquecedor, você nem sente o frio que tá lá fora, né? Os carros, né? A via aqui é ao contrário, igual na Inglaterra, né? Mesmo porque eles foram colonizados pelos ingleses, né? Eles comemoram o aniversário da rainha da Inglaterra, né? Eles são súditos da Inglaterra igual os ingleses, por causa dessa questão da colonização, né? Então é tudo ao contrário. Então, se você que está vindo para passear, cuidado quando for alugar um carro. Eu indico você vir, dar umas voltas de Uber por uns 2 dias, para depois você pensar em alugar um carro para passear, porque é muito diferente, né? Mas a necessidade de alugar carro aqui para você passear, eu não vejo. Você anda tudo de trem, todos os bairros o trem chega, o trem vai até a praia, o trem vai até o campo. Quando não é trem, é ônibus, né? Então não tem muita necessidade de você ficar andando de carro, não. Além de ser caro o aluguel. Se vier no verão é interessante também, aluguel de moto, alugam moto aqui desde as mais caras até as mais baratas também. Eles alugam tudo aqui, né? Se você quiser alugar os móveis do seu apartamento para você morar, eles alugam. Você vai na loja de aluguel e aluga o que você quiser. Televisão, mesa, cama, o que você quiser, né? Então eles trabalham muito com aluguel. Se você quiser, por exemplo, entregar comida, você pode alugar uma motinha com um preço razoável e não precisar de comprar a motinha para você entregar comida, né? Existem as bicicletas elétricas, né? Que o pessoal usa muito, principalmente os chineses usam muito para entregar comida chinesa, japonesa. E, e
patinete elétrico ainda não chegou aqui. Mas as ruas aqui são todas com ciclovia. Para quem quiser andar de bicicleta também é bem seguro. Eles respeitam o ciclista. Apesar de você ter essas coisas, tu tem que andar com capacete, né? Bicicleta, patinete, tudo você tem que andar com capacete. Beleza? Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Se você quiser saber sobre algum assunto, escreva embaixo desse vídeo. Que a gente, se não souber, a gente procura saber e faz um vídeo sobre qualquer assunto. Eu vou postar depois outros vídeos de museu, que aqui tem muitos museus legais, muitos parques bem legais, shows, né, eventos, teatro, congressos, né, de todo tipo de congresso, de qualquer assunto tem aqui o ano todo, né? E outra coisa bem interessante também é na saúde, né? E para você ir num especialista, tipo, por exemplo, um dermatologista que eu precisei de ir, você tem que ir num GP, que a gente chama aqui, que é um General Physician, que é um clínico geral. Esse clínico geral, ele vai te orientar pelo seu problema, para ver se vai tentar resolver, e se ele vê que não é uma coisa mais complexa, ele te manda para o especialista. Porque os especialistas aqui são mais caros, né? A consulta. Então eles primeiro vai para o GP, né? Então é isso. Qualquer dúvida, manda aí a mensagem aí, fale sobre o vídeo, divulgue, curta, tá? Entra aí no nosso, subscreva aí, né? Para receber sempre as notícias dos nossos vídeos no YouTube, né? Que ao longo do ano nós vamos apresentar para vocês aí. Show? Fiquem bem, muita paz e que Deus nos proteja sempre. Um abraço.